Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Bom, notícia boa, né? Muito boa, inclusive, para 2026, principalmente quando a gente fala de esqueleto, quando a gente fala de continuidade, quando a gente fala de idolatria e principalmente com quem se identifica com o Furacão. O goleiro Santos fica para 2026. O Atlético já tem um pré-acordo com o Fortaleza, dono dos direitos do atleta, para que o Santos fique mais uma temporada aqui no Furacão, comece Série A ou Série B no ano que vem pelo Atlético. Lembrar, o Santos é um dos goleiros, se não o goleiro mais vitorioso com a camisa do Atlético. Tem, obviamente, Caju, tem muitos outros que passaram por aqui e foram gigantescos, mas o Santos é um goleiro que está na história do Atlético já. E assim, vamos e venhamos, fez uma boa temporada pelo Furacão. Ele entra depois de um momento de instabilidade do Mikael. O Mikael vinha num momento muito ruim, deixou pontos para trás, infelizmente, mas nem de longe é um goleiro ruim também. Acho que é um goleiro que o Atlético pode trabalhar melhor, tem que entender se vai negociar ou não, né? Acho que esse é um primeiro ponto de partida para ano que vem. Mas o Santos ele entra logo depois dessa instabilidade do Mikael e toma posição. Né? Ele simplesmente toma posição e não sai mais. E nessa de não sair mais, ele mostra alguns fatores que para nós são muito benéficos. Quando a nossa zaga não tinha encaixado com o Carlos Terán, e aqui eu quero deixar muito claro, com o Carlos Terán, em termos de jogo aéreo, o Santos ajuda muito na saída de gol, ele ajuda muito na questão de organização da zaga e, claro, né, é uma figura ativa, uma voz ativa dentro do campo, dentro do vestiário, é um cara que pode nos ajudar com a experiência que ele tem. O grande problema é que a nossa zaga somente encaixou depois de ter o Carlos Terán, porque antes disso, o Atlético teve muita dificuldade no jogo aéreo e ainda teve. Vocês puderam ver contra o Atlético Goianiense, tomamos 3 gols de bola aérea. Contra o Remo, 2 gols de bola aérea. Então, assim, é difícil a gente ficar nessa situação de ficar trazendo culpa aqui, culpa ali, mas o fato é, o Santos melhorou a situação do Atlético, trouxe um equilíbrio maior e esse equilíbrio faz jus à permanência dele para o ano que vem. Caso o Atlético permaneça na Série B, vamos tentar usar esse cenário. Claro, vamos bater na madeira aí, hein, gente? Batendo na madeira, que suba para a Série A. Mas caso fique na Série B, o Atlético tem um mini esqueleto. Mas esse mini esqueleto é bem mini, tá? Mas já é alguma coisa. É diferente do que a gente começou nesse ano. Esse ano, gente, a gente começou com o Santos, com o Mikael, Léo Pelé, Abraão, Tobias Figueiredo, Fernando, Raul. Cara, a situação tava feia. Muito feia. Allan Kardec e por aí vai. Agora, o Atlético começaria um esqueleto com o Santos no gol, com os seus 3 zagueiros com Arthur Dias, Aguirre e Carlos Terán. Não teria o Léo Derek na ala esquerda, que serviria até como parte desse esqueleto. Não teria ainda o Benavides, porque não é certa a permanência. Não teriam os 2 volantes, porque não é certa a permanência. E o Dudu na meia cancha. Na frente, o Atlético tem, teoricamente, os 3 da frente garantidos para ano que vem. Leozinho, Viveiros e Julimar. Podendo colocar, inclusive, o Mendonça nessa conta, apesar do Mendonça não ser o jogador mais, digamos, constante do Furacão nesse ano. Mas é um começo. É um Atlético que vai precisar contratar muito nos 2 cenários. Caso fique na Série B, vai precisar as suas 8 contratações. Caso suba para a Série A, aí, meus amigos, aí a conta é bem diferente, tá? Pensando aqui, é muito diferente contratar 8 que contratar 18. O Atlético, a gente vai fazer depois um armato total assim, de tudo que a gente fez, de todas as contratações, análise de todas as contratações do ano. Vocês vão ver que o Atlético acertou em 3, 2 na primeira janela. Tem jogador que fechou a segunda janela nem no clube mais. Então é um ponto que a gente tem que avaliar, sim. Tem que avaliar com toda a calma do mundo, porque tem muita gente que precisa ir embora do clube. E vai embora do clube, não tenho a menor dúvida disso. E tem que ir. Agora, o Atlético traz 5, 6 nomes na segunda janela, entendendo que esse é o cenário das contratações. Que tem que trazer jogador experiente e com qualidade. Não adianta trazer só experiente por trazer. A gente viu Juliano e Kardec que aconteceu. Tem que trazer jogador que venha, agregue de imediato, a curto prazo. Como foi com todo mundo que ele trouxe, tirando o caso do Alan Ricardo, que daí não foi realmente uma indicação do Odair propriamente dito. Que muito provavelmente, inclusive, não fica no Atlético aí para ano que vem. Então, assim, o fato é, não precisar contratar um goleiro, tendo o Santos, já é um passo à frente, já é um passo interessante.
Acredito até que o Carlos Eduardo, caso o Mikael saia, caso seja negociado, seja o goleiro número 2, o goleiro que vem trabalhando já na equipe principal e vai vai duelar assim, junto ao Matheus Soares, né, que é o goleiro da base do Atlético. Então, assim, gente, é uma notícia muito positiva. O Atlético tem que ter, no mínimo, um direcionamento. Começar uma Série B com Santos, um Benavides, caso consiga, Aguirre, Teran, Arthur Dias e o Léo Derek, é fechar uma linha de 5 interessante, mas que precisa de reforços. Precisa trazer mais um jogador, mais um zagueiro em bola aérea para não precisar de um Léo Pelé. Vai precisar trazer um zagueiro de mais imposição física, de mais conhecimento de Série B, que a gente consiga trocar caso seja necessário. A gente viu que esse ano foi muito necessário, justamente para caso de suspensão, de uma lesão, para não precisar entrar um Tobias Figueiredo, um Abraão, um Beleze, e assim as coisas vão caminhando. Beleza, gente? Informação do goleiro Santos, fica no Furacão, e é isso. Tamo junto, aquele abraço, valeu!